Ai, como é bom andar com sabedoria, né? Como é bom andar com sabedoria. Provérbios diz, né? Provérbios descreve a sabedoria, né? E ele fala que a sabedoria é uma pessoa. E a gente deve ter a sabedoria como amiga. E o conhecimento como nosso irmão. Então, não vamos abrir mão desse conselho de Provérbios de Salomão. Vamos andar de mãos dadas com sabedoria, né? Boa noite oficialmente para todos. Muito bom ter vocês aqui e saber que vocês foram selecionados para esse momento. Saber que vocês escolheram estar aqui, né, e não fazer qualquer outra coisa, isso é muito especial, não só para mim, mas isso é muito bom saber que todos nós escolhemos caminhar com a sabedoria hoje, né? Não que a Grace tenha nada disso, tá? Mas é porque aprender é sempre uma boa escolha, né? Aprender. E hoje nós vamos aprender sobre recomeço, o poder do recomeço, ou o poder dos recomeços, né? E eu escolhi, né, na verdade, ver essa inspiração, né, da história de Noé. Na verdade, Noé veio antes do tema, porque eu não sabia o que eu ia abordar em Noé. Veio Noé e aí eu fui ler a história outra vez, ler, e aí veio essa percepção. E todo mundo aqui conhece a história de Noé? Ok? Todo mundo? Oi, Joel! Boa noite para você, Joel. Boa noite, Grace. Boa noite a todos. Tudo Tudo bom? bem? Você conhece, Joel, a história de Noé? Vou aprender mais hoje ainda. Ah, então tá bom. Amanda, conseguiu conectar aí? Tá ouvindo a gente? Bom, deve estar, porque agora parece que eu tô vendo ela melhor aqui. Ih, não, caiu. Mas vamos lá. Então, gente, a história de Noé, a fonte histórica de Noé, está lá no livro de Gênesis, da Bíblia Sagrada, capítulo 6 e 7, tá? É o desfecho, né, da história. E eu coloquei lá Noa, né? Não sei se vocês viram, né? Porque Noa é o nome, a versão em inglês do nome hebraico. Em hebraico, Noé significa, se lê, peraí que eu anotei aqui, não sei nem pronunciar direito, Nosh, alguma coisa assim, Nosh, alguma coisa assim, tá? E aí, gente, olha que interessante, alguém sabe o significado do nome Noé? Se tiver essa curiosidade? Não? Então, fui pesquisar, e Noé, ou Noa, né, quer dizer a mesma coisa, significa descanso, conforto, alívio e longa vida. Isso é interessante pelo que a gente vai conversar aqui do desfecho histórico de Noé, tá? E aí vocês vão entender o significado, como que é interessante o significado do nome dele, tá? O poder de uma identidade, né, gente? Olha isso. Vamos lá. Então, gente, qual que é a história? Tem alguém aí com... Não, né? Tá, vamos lá. Qual que é a história macro de Noé? Noé foi escolhido por Deus para
ser o restart da humanidade, né? O recomeço da humanidade, né? O mundo inteiro estava corrompido, estava muito corrupto na época de Noé, muito mal, o coração dos homens estavam fazendo muita maldade, muito corrompido. E aí Deus resgata Noé e sua família, e os filhos de Noé é Sem, Cã e Jafé, tá? Para recomeçarem o projeto da humanidade, tá? E Noé significa descanso, conforto, alívio e longa vida. Então, isso é o eixo que eu quero que vocês saibam. E o que é interessante, né? Porque toda vez que a gente fala Noé, vem outra palavra que está ligada a Noé, que é a questão do dilúvio, né? E Noé vivenciou essa questão do dilúvio aí, né? Que foi o cara que construiu a arca, né? A arca de Noé. Então, ele ficou conhecido por esse grande feito dele, tá? Isso todo mundo já sabe, né, gente? Tá tranquilo. Então, eu quero trabalhar com vocês aqui duas óticas dessa história. Eu não vou me agarrar, não vou me agarrar no dilúvio, não vou me agarrar nessa questão da arca, não vou me agarrar. Eu vou me agarrar na percepção da história de vida de Noé, sobre a ótica de Noé, e na percepção da história de vida de Noé sobre a ótica de Deus. A gente vai trabalhar esses dois pontos, tá? Hoje, para esse tema que a gente vai abordar aqui sobre o poder dos recomeços, tá bom? Então, vamos lá. Percepção da vida de Noé em seu contexto. Vamos dar uma analisada no contexto de Noé, tá? Homem justo e perfeito em suas gerações. O texto se inicia lá no capítulo 6 de Gênesis, falando que Noé era um homem justo, que Noé era perfeito em suas gerações, andava com Deus. O que isso significa? Vamos lá. Um homem justo e perfeito em suas gerações, ou seja, ele não era apenas um homem bom, ele fazia questão de repassar esses princípios para sua família e para todos do seu patriarcado ali, tá bom? E andava com Deus, ou seja, quando a gente fala assim, olha, o Rafael andava com Deus, a Flávia andava com Deus, o Joel andava com Deus, a Grace andava com Deus, a Amanda, a Andréia, o Luiz. O que quer dizer, gente? Que é uma pessoa minimamente que tem fé, certo? Então, aqui a gente já pode trazer uma percepção sobre Noé. Noé, ele era um homem justo, ou seja, um dos valores de Noé era a justiça. Um homem que era perfeito em suas gerações, ou seja, além dele ter o valor da justiça como um valor dele, ele também repassava isso. Muito mais do que falar, o fazer, o agir ou o ser fala muito mais, né? Então, ou seja, ele era e repassava isso nas suas gerações e andava com Deus, ou seja, um homem de fé. Ele era um homem de fé. Aí a gente tem outra percepção no texto. A humanidade estava corrompida e o fim estava próximo, segundo havia dito Deus. Então, o que acontece? Naquela época de Noé, havia muita maldade, muita corrupção. Algo semelhante aí? Alguns historiadores dizem que nós estamos vivendo os tempos de Noé. Muita maldade, muita corrupção, muita iniquidade, enfim, muita coisa errada. O coração do homem estava distante de Deus, ou seja, o coração do homem estava descrente, tá? E a descrença é um perigo, porque quando você não teme nada, você já não acredita em mais nada, você não teme nada, você se torna uma pessoa perigosa.
Porque já não existem princípios mais que te norteiam, né? E aonde que um homem sem princípios pode chegar? Então, era esse contexto, o contexto de Noé. Noé se destacava por ser diferente. Ser diferente é bom, gente? Fala para mim. De verdade, eu quero sinceridade. Rafael diz que é. Hã? Ninguém é igual. Ninguém é igual. É bom. Ser diferente é bom? É bom? Gente? É bom? Pra mim é. Nem sempre. Nem sempre, a Flávia. Rafael Andes. É isso, creio que depende com o que você está comparando, né? Acho que depende, assim, não apenas ser diferente por ser diferente. Depende. Tá. Então tá. Eu acho que é. André, acho que é bom. Tá. Eu acho que em ambas as situações a gente vai pagar um preço. De ser igual a todo mundo ou de ser diferente de todo mundo. Verdade. É só escolher que preço você quer pagar. Nossa! Pá, leva essa, gente. Tá aí, gente. Tem que pagar. Não quer ninguém inadimplente aqui, não. Vamos pagar o preço. É isso mesmo. Então, Noé, muito bom. Noé se destacava por ser diferente. Por quê, gente? Vamos lá. Dentro de uma humanidade totalmente corrompida, havia, diz a Bíblia, um homem justo. E andava com Deus. Uau! Vamos imaginar uma velhinha acesa no meio de uma escuridão total, né? Esse era Noé. Não tem como. Se você entrar num quarto escuro, entra num quarto todo escuro. Acende não vou falar vela, porque eu acho que tem gente que nem sabe o que é isso mais, né? Então, eu vou falar a lanterna do celular. Se eu falar vela aqui, o pessoal não vai, o que é isso? né, gente? Eu não sei também o que é, não. Eu pesquisei no Google, tá? O que é vela. Eu tenho uma Mas então... Você apagar a luz. Você tem medo de ficar aqui totalmente no escuro, sozinha. Né? Gente, você entra num quarto escuro, aquele breu total, você precisa se movimentar dentro do quarto. O que você faz? Acende a lanterna do celular. Não tem vela mais hoje, gente, né? Acende a lanterna do celular. O que acontece? De repente, a escuridão vai embora. Não é a luz inteira do quarto, mas a lanterna acesa, ela dissipa as trevas que há ali. Ela dissipa aquela escuridão. E aí, se tem algum bichinho no quarto, para onde que o bichinho vai correr? Para a luz, né? Está lotado aqui, ó. Então, o bichinho vai correr para a luz. Por quê? A luz chama atenção, a luz atrai. Não tem como luz passar despercebido, tá? Então, imagina Noé, no tempo dele, totalmente corrompida aquela humanidade. Não tinha como Noé passar despercebido. Então, o que é diferente não passa despercebido. O que é diferente fica destacado. Não tem como. E isso é bom e é bom e é ruim, né? Como vocês dizem. Tem um preço a ser pago, né? Tem um preço. Na época lá, Noé, ele foi rotulado como louco, tá? Por quê? Porque ele foi chamado por Deus, Deus que só Noé ouvia a voz dele, para construir uma arca. Aí a gente tem alguns pontos aí. Só Noé ouvia a voz de Deus. Ninguém mais. 2, construir uma arca num tempo que não existia arca. Existiam alguns barcos, né, que o pessoal pescava, essas coisas. Não existia uma arca. Então, da onde que surgiu esse projeto? O que é isso? 3, gente, nunca
tinha chovido até então. Eles não sabiam que era chuva. A primeira chuva foi o dilúvio. Então, como assim você vai construir uma arca? Como assim vai chover? O que é isso? Vai cair água do céu? Que doideira! Isso não é possível. Por quê? Nunca tinha chovido antes, gente. Aí Então, tem coitado do Noé, gente. tá na Bíblia isso? Nunca tinha chovido? Essa parte eu nunca peguei, nunca. Sim, nunca tinha chovido antes. Primeira chuva foi o dilúvio. Teólogo, ajuda a gente aí. Me ajuda aí, Antes eu fiquei em tinha dúvida. orvalho. Era o orvalho que molhava as plantinhas. Era o orvalho da terra, vinha da terra, assim, ó. O orvalho que molhava as plantinhas. Não havia chuva. O dilúvio foi o quê? Além de ter água fluindo das bases, né, da terra, a água do céu. Então, isso foi muita loucura, porque nunca havia chovido antes. Rafael, quer ajudar a gente? É isso mesmo? É interessante, só um parênteses, né? Sobre uma versão poética sobre a questão da chuva, que encaixa muito bem com o que você está dizendo. Não sei se é o Pablo Neruda, precisa ver, se é o chileno lá, sou bem amante dele. Ele fala que todas as vezes que chove, a terra está chorando por aqueles que a maltratam. Ou seja, acumulou muita água ali, muita tristeza, muita decepção em um planeta que é vivo, que é Gaia, e ela desaba no dilúvio como uma grande lamentação sobre a humanidade. Tá? Completando o que você disse. Uau, que bonito. Então é isso, olha, nunca havia chovido. Então, gente, você pensa o tamanho da doideira, o tamanho da responsabilidade que Noé carregava sobre os ombros dele. E aí é isso que eu quero falar com vocês. Ele foi rotulado como louco, tá? Numa época que ninguém sabia o que era chuva, numa época que ninguém sabia o que era uma arca, numa época em que todo mundo seguia numa direção e ele seguia em outra direção, e só ele ouvia a voz de Deus. Noé tinha uma responsabilidade de cumprir uma missão aparentemente impossível, só que essa missão de Noé, ela impactaria uma humanidade inteira. Você pensa, gente, Deus vasculhou a terra, lá em Gênesis, né, a partir do capítulo 6, e encontrou Noé e a família dele. Você imagina se Noé fala assim, passa de mim esse cálice, eu não quero essa responsabilidade, não. Não, não quero cumprir essa missão, não, muito obrigada. Não, não quero cumprir aquilo que eu nasci para ser, não. Ah, não, não quero ser mais eu, não. Acho que eu vou ser igual fulano, igual vizinho, igual ciclano, eu vou começar a ser injusto também. No caso de Noé, né? No nosso caso, nós temos uma missão que foi dada somente para nós, porque nós somos diferentes, somos únicos. Então, nós carregamos uma missão particular, porque ninguém vem aqui só de passagem. Oi, gente, estou passeando na Terra. Não. Todo mundo tem uma missão. Imagina se você é uma das pessoas inconscientes que abre mão de cumprir a sua missão. O tanto de pessoas que vão ser impactadas com a sua renúncia. Renúncia de cumprir aquilo a que você foi chamado para cumprir. Noé podia ter renunciado. Nós sofreríamos com a renúncia de Noé. Você pode renunciar, mas e o tanto de gente que depende de você, que você cumpra a sua missão? O tanto de pessoas que estão esperando você acordar e ser aquilo que você foi chamado para ser. Muita responsabilidade.
Muita responsabilidade. Às vezes você está sendo chamado para construir uma arca. Às vezes só você escuta a voz de Deus, ou seja, só você tem uma crença, só você tem uma fé ativada na sua família, no seu meio aí. Às vezes só você entende que a gente precisa enxergar além dos olhos. A gente precisa enxergar com os olhos da alma. Ninguém mais entende isso, só você aí no seu meio. Bom, percepções acerca de Noé e do contexto dele. Ele foi um cara muito corajoso. Ele foi um cara que não arredou o pé e falou, bom, se é essa a história que eu vou ter que escrever com a minha vida, então eu vou escrever. E pagou o preço, como diz André. Pagou o preço de ser rotulado de louco. Pagou o preço de fazer uma coisa que nunca ninguém tinha feito. E de falar uma coisa que nunca ninguém havia ouvido antes. Gente, é muita loucura. Muita loucura. Muita loucura. Tá? Então, assim, eu tiro o chapéu mesmo para esse cara. Bom, percepções da vida de Noé sobre a ótica de Deus. E é aqui que a gente vai agarrar um pouquinho, porque essa percepção foi a percepção diferente, assim, que isso tomou um rumo, assim, um pouco diferente para mim aqui, a partir daqui. E aí eu convido vocês a enxergarem sobre a ótica de Deus, tá? De Deus. Bom, primeiro, eu quero que vocês entendam uma coisa. Deus escolheu Noé pela conduta e a capacidade que Noé tinha, que Noé carregava, certo? Ou Deus foi lá e falou assim, deixa eu escolher um bonitinho aqui, pensou assim no meio da humanidade, falou assim, vai você mesmo. Não. Aqui no texto a gente fala que Deus procurou e achou, né, Noé, tá? Escolheu Noé. Escolheu, não tropeçou em Noé, ele escolheu Noé. Por quê? Tem um porquê. Por causa da conduta dele, por causa da capacidade que ele carregava. Tá? Importante destacar, gente, Deus aqui, tá? Deus é o criador de Noé. Assim como criou tudo e todas as coisas, também criou Noé. Então, ninguém melhor que o próprio Deus para conhecer e saber da capacidade e da força de Noé. Vocês concordam comigo? Certo? Vou dar um exemplo para vocês, para a gente passar para outro ponto. Isso aqui tem que ficar muito claro. Vamos supor que a Andréia tem um projeto. Todo bonito, todo desenhadinho, né? Ela gosta dessas coisas assim, ó, desenhadinha, visual, né, Andréia? Gosta dessas artes, né? Essas coisas. Então, a Andréia tem... Meu Deus, o que aconteceu aqui? A Andréia tem, gente, um projeto todo lindo, desenhadinho, bonito, nos mínimos detalhes. Como é que começa, como é que termina, como é que vai ser a execução. A Andréia tem esse projeto nos mínimos detalhes. E aí, o que a Andréia faz? Grace, toma esse projeto aqui, ela só entrega o projeto, pega o projeto, entrega o projeto na minha mão e fala, vai lá, Grace, executa lá. Eu falo assim, André, mas eu não entendo nada disso não, ué. Não, Grace, pode fazer, tá tudo aí, tá escrito aí, pode fazer. Eu falo, tá, mas onde que isso vai dar? Ah, Grace, vai dar num lugar muito legal, vai dar muito certo, pode confiar que vai dar... Eu que não entendo nada do que a Andréia faz. Não faço a mínima ideia daquilo que está na minha mão, porque quem fez foi a Andréia. Como que poderia dar certo? Quem conhece a fundo o projeto e a capacidade do projeto? Quem fez? Concorda comigo? Eu posso olhar e achar bonito, mas quem conhece a fundo e sabe resolver todos os problemas do projeto, sabe executar o projeto de A a Z, é a Andréia. É a Andréia que fez.
Deus fez Noé, criou Noé. Ele conhece Noé nos mínimos detalhes. Ele sabia que Noé daria conta, apesar de ser uma missão praticamente impossível. Quando a vida te entrega uma missão, quando Deus te apresenta um projeto, ele já te deu e já sabe que você tem a capacidade para executar aquele projeto. Concorda comigo? Não é, gente, loteria. Não existe loteria na vida, não existe loteria em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, daqueles que são escolhidos, daqueles que obedecem, daqueles que escolhem o bem. Então, o que a gente aprende com Deus? Deus tinha um projeto, a humanidade. Concorda comigo? Gênesis, a gente vê isso, que Deus criou o céu, criou a terra, criou os animaizinhos, criou o homem, criou a mulher, criou tudo. O mar, o céu. Deus tinha um projeto. De repente, lá em Gênesis 6, 5 e 6, está escrito assim, ó. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Muitas vezes nós nos empreendemos em alguns projetos, planos, nos empreendemos em algumas relações, nos empreendemos em alguns desafios. E, de repente, a gente olha para aquilo e essa situação começa a dar sinais para nós. Sinais de que está indo muito bem, que pode dar muito certo, ou sinais de que o negócio está desandando. A primeira coisa que a gente aprende com Deus, sobre a ótica de Deus aqui, na história de Noé, é: se atente aos sinais. Se atente aos sinais. A vida te dará sinais sobre várias situações. Todo projeto de vida precisa ter início, meio e o fim projetado. Na sua vida, em qualquer projeto, em qualquer relação, em qualquer situação, grava isso. Tudo na sua vida precisa de uma ordem. E essa ordem é início, meio e fim projetado. Se você não tem um plano ou uma ordem na sua vida, nas relações, nos projetos, sonhos, enfim, tudo, as coisas, tudo vai te dar sinal, só que você não vai saber nem que é sinal. Por quê? Você não tem uma rota. O início, meio e fim são rotas. São rotas para te nortear e dizer para você, olha, está dando certo. Ou não, olha, está dando errado. Então, gente, todo projeto, toda situação, toda relação, tudo que você for se investir, tá? Investir vida, precisa ter início, precisa ter um meio e precisa ter um fim projetado. Ok? Porque essa rota vai dizer para você, olha, você está no caminho certo, ou não, você está no caminho errado. Se a gente não tem uma rota, um enredo, vão vir os sinais, mas a gente nem vai saber que é sinal, porque a gente nem sabe onde que a gente está nesse plano. Alice! Que bom que você chegou! Muito bom ter você aqui. Então, vamos lá, gente. Se atente. Se a sua vida está se encaminhando para o fim projetado ou não. Com esse enredo,
a gente tem condição de avaliar, estou na direção certa ou estou na direção errada. Mas o que a gente aprende com Deus sobre a ótica ali da história de Noé? Cuidado com o apego. Se a gente for ler esse versículo 5 e 6 de Gênesis 6, tá? Você vai entender ali, ó, que está escrito assim, olha, então Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então, Deus se entristeceu de ver o plano dele, o projeto dele indo por água abaixo. Gente, quem não se entristece de ver uma relação acabando? Quem não se entristece de ver um projeto sendo, sabe, quebrado? Quem não se entristece de ver um ciclo se encerrando, dependendo do ciclo? Gente, o próprio Deus, a Bíblia, não coloca nada de, sabe, aleatório, tá lá. Isso cortou-lhe o coração, ou seja, Deus se entristeceu de ver todo aquele projeto bonito dele indo por água abaixo, sendo corrompido. Ele projetou uma coisa muito bonita. Vamos pegar o exemplo da Andréia, que fez um projeto todo colorido e bonito. Ela colocou esse projeto nas mãos das pessoas para elas executarem. O que as pessoas fizeram? Não honraram o projeto bonito e colorido da Andréia. A Andréia vai chegar e vai olhar aquilo e vai ficar feliz? Não, por quê? Porque ela empregou tempo, ela empregou vida, ela empregou os sonhos dela na construção daquele projeto. Então, não tem como, a gente vai se entristecer, a gente vai desanimar, a gente vai se frustrar diante dessas situações, de ver um projeto que não está dando certo, uma relação que não está dando certo, uma situação que está indo por água abaixo. Mas, qual que é a palavra? Não se apegue a essas situações, ou a situação. O que Deus fez? Rapidamente, Deus vasculhou a terra para procurar alguém que tinha um coração reto e justo. Porque isso daria esperança de um recomeço. E ele encontrou Noé. Então, o que Deus fez? Olha, ok, vou acabar com tudo mesmo, vou encerrar com tudo, mas espera aí, tem uma chaminha, uma esperançazinha aqui, deixa eu separar ela, essa chama, essa esperança, deixa ela aqui. Mas não tem condição de seguir com esse projeto. Ou seja, Deus não negou a situação, ou seja, não, acho que dá mais um pouco, acho que dá para levar mais um pouco aqui, acho que dá. É o que a gente faz. Não, acho que dá, não, dá um jeitinho que não, acho que dá. A gente nega. E quando a gente nega a situação, a gente nega os sinais. A gente fica... Isso pode trazer uma sobrecarga sobre nós e pode trazer a descrença, o cansaço. E pior ainda, isso contamina quem está à nossa volta. Quando a gente posterga alguma coisa, nós ficamos tão sobrecarregados e descrentes que a gente começa a contaminar o nosso ambiente e as pessoas que estão próximas da gente. Outra coisa, então, sobre a ótica da história de Noé, né? Trazendo Deus aqui, hora de agir. Analise os sinais e para onde eles apontam. Não postergue um encerramento. O que faz um ser humano postergar o encerramento de um ciclo, de uma situação? Muitas vezes, gente, é o orgulho e a vergonha. Mas eu nunca vi uma pessoa orgulhosa e vitoriosa. Uma pessoa orgulhosa e feliz. Então, muitas vezes a gente tem que escolher, ou a gente alimenta o nosso ego e mantém o orgulho em dia, ou nós escolhemos vestir sim,
se for preciso, a camisa da vergonha, porque muitas vezes a gente vai se sentir envergonhado mesmo, né? Um projeto que não deu certo, uma relação que não deu certo, uma situação que não deu certo, que a gente projetou tudo de bom para ela, não ter dado certo e todo mundo ter acompanhado aquilo, ter também apostado tudo, não ter dado certo, realmente vai dar vergonha. Mas a vergonha, ela é necessária para a gente matar o nosso ego. É passageiro. O orgulho precede a queda. Enquanto você alimenta o orgulho, você também está alimentando uma possível queda na sua vida, tá? Não postergue um encerramento. Se atente aos sinais. Preste atenção no que pode ser salvo nesse projeto. Dentro de tudo aquilo que você planejou na sua vida, dentro de todo aquele projeto que você fez, dentro de todas as vivências dentro das suas relações, existe alguma coisa que pode ser salvo? Existe alguma coisa que pode ser reaproveitada? Preserve isso e leve para a próxima fase. Reaproveite o que tem valor e ressignifique o que passou. Essa é a frase. Reaproveite o que tem valor e ressignifique o que passou. Tá? E aí, gente, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma outra percepção sobre essa ótica de Deus, assim, sobre a história de Noé. Deus sendo quem fez todo o plano, Deus sendo a pessoa, né, que sonhou, Deus sendo aquele que projetou tudo, vendo tudo desabar, tudo dando errado, e vendo que, olha, vou ter que reiniciar isso aqui. Vocês já passaram por isso? Alguém que já teve que recomeçar? Flávia? Umas 10 vezes. Rafael? Pois é. Pois é. E como é que foi aí recomeçar? Bem difícil. Não é fácil, não. Imagino. Imagino. Flávia, quer falar? Depois. Depois? Tá. Agora, pode falar, Grace? Pode. O que eu acho interessante tem um microfone aqui, deixa eu controlar aqui. O que é interessante é que eu acho que, por exemplo, são dois momentos. Recomeçar requer uma atitude de muita ser leal a si próprio, né? Porque é mais confortável a gente manter o velho que eu digo não o velho, não a sabedoria, mas manter aquilo que não funciona, aquilo que não dá frutos, mas que vai me dar menos trabalho. Tá? Esse é um ponto. E, então, aí tem Noé representa muito bem esse segmento, né, da humanidade que não se conforma com aquilo que não funciona mais, com aquilo que não dá frutos, com aquilo que não é vivo, né? Mas aí vem um outro detalhe que você vai comentar, né? Deus admira isso nele, porque ele também não reconstrói o mundo com as ruínas daquilo que passou. Ele começa algo novo mesmo, né? E o que acontece? Às vezes a gente restarta a nossa vida, mas trazendo para um novo contexto, para um novo cenário, vários hábitos e frustrações e traumas do velho mundo psíquico,
de tudo aquilo que não foi bom. Então, assim, a gente às vezes muda o cenário, muda o personagem, muda o ambiente, mas dentro de nós ainda tem esses resquícios, essas ruínas que o mundo vê. É interessante que a renovação seja de dentro para fora e seja ampla. A gente tenha, assim, a coragem, a nobreza e a dignidade de abraçar o novo sem querer remendar o velho, né? Se tiver cura, tem. Se não tiver, tem que fazer igual o médico faz. Se retira aquele tecido canceroso, né? E você permite que o corpo se restaure. Só queria comentar com os dois aspectos que eu acho que Deus admirou, a espiritualidade admirou em Noé, que viu nele isso, né? Assim, ele não só teve a coragem de recomeçar, mas também ele saudou um novo mundo, uma nova humanidade que estava gerando. Assim. Ele não estava interessado em pegar escombros. Tá? Assim, mesmo que ele comece zerado, ele começa certo. Dessa vez, vamos começar certo. Acho isso, não sei. Bom. Muito bom. Mais alguém? O Grace. Tá me ouvindo? Pode falar, Flávia. Então, teve uma fase da minha vida, um momento muito difícil da minha vida, que eu lembro de uma música que eu cantava ela assim, e minha filha falava assim, tá na hora de parar de cantar, né? Ela falava assim, eu só lembro desse pedaço que falava assim, estava em pedaços o meu coração, planos cancelados, sonhos pelo chão. Vindo só o medo, sustentando as águas dentro do meu barco. Mesmo eu sabendo que recomeçar é tão difícil, clamei a Deus somente com o que restou de mim. Não sei se você conhece essa música. Uau, Depois... Andréia conhece, que ela deu uma risadinha ali, ó. Não conheço. Deus Nossa, somente... bonito. Ela é muito bonita. E depois fala uma parte que... É da Ariane, eu acho. Ó. Não é? Da Ariane, é. Eu sei. Isso mesmo. Eu conheço. Passos, né? E mesmo com medo, né? Mas aí você... Depois tem uma parte que você se levanta, né? E aí eu cantava, minha filha falava assim, ai, graças a Deus, você parou de cantar isso, né? Mais nova, né? Ai, sim, tem a hora, né? Tem a hora de... fases, né? Verdade. Você vive às vezes, mas a gente está em pedaços, às vezes você está em pedaços mesmo, né? Sim. Né? É verdade. Vocês perceberam que todo mundo falou aqui, quem falou que essa questão do recomeço é um momento muito emblemático, difícil, né? Ninguém falou que, nossa, foi legal recomeçar e tal. Não percebi isso aqui. Não percebi. O que eu percebo é que todo recomeço é muito emblemático, é conflitante, a gente precisa realmente estar muito apropriado do nosso eu, dos nossos desejos, dos nossos planos, da nossa fé, porque recomeçar não é como começar. O começar alguma coisa, você precisa de uma força, de uma garra, precisa. Só que você tem a força, a garra e a esperança muito, muito, muito ativa ali para te ajudar a começar. No recomeço, o que você tem? Você tem alguma força, você tem alguma esperança, mas você tem muito cansaço. Você tem muitas lembranças, né? Que muitas vezes pode puxar para trás. Você tem muitos fantasmas para lidar no recomeço. Isso torna todo o recomeço um pouco mais pesado do que o começo. Então, é desafiador o recomeço, né? E é interessante, né, que a gente percebe aqui na história de Noé, sobre a ótica de Deus, que Deus recomeçou.
Deus recomeçou, sabe? Então, nossa, recomeçar, meu Deus, tô acabado, vou ter que recomeçar de novo. Ai, meu Deus, eu sou um perdedor, vou ter que recomeçar de novo. Então, a percepção do recomeço é muito negativa, né? Que a gente percebe, tipo, nossa, eu vou recomeçar porque eu perdi, eu vou recomeçar porque eu não venci, porque eu sou um derrotado, por isso eu vou recomeçar. Então, peraí, se a gente lembrar que Deus recomeçou, será que isso não dá uma força para a gente? Não mostra que o recomeço está no caminho da vitória? Que o recomeço significa uma vitória? Será? Oi, Rafael, quer falar? Vou dar um exemplo aqui, meio de criança, mas não é. Pode falar. A gente reclama muito de recomeçar, né? Ah, que vai ser difícil, que não sei o quê. Aí eu vou pegar um exemplo aqui de um jogo de mundo aberto. Você jogou lá, você tem 100 horas de jogo. Você tá quase no final do jogo. Doido para ver o final. Ou de um filme, pode ser, vamos supor assim. E por um problema, você perdeu o save do jogo. E você vai ter que começar ele todo de novo. Foi por um problema externo. Não foi por um problema seu, às vezes. E aí você começa, pelo amor de Deus, eu tenho que jogar isso tudo de novo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você vai lá e joga porque você quer saber o final. Você quer chegar no final e ver o que que vai ser, como que vai ser a história. Entendeu? Só um exemplinho que eu queria dar. Que Gostei desse exemplo. a gente reclama muito de ter que recomeçar, mas às vezes pode ser bom para a vida da gente, mas não é fácil. Não é fácil, mas olha que interessante. Quando você está jogando uma fase nova, assim, um joguinho aí, igual você falou, você gasta um tempo, né, para esse jogo. Tipo, você gasta ali uma semana para vencer uma fase. Quando você vai recomeçar, você precisa recomeçar, você já sabe os códigos. Então, se você gastava uma semana naquela fase, você vai gastar um dia. No máximo. Agora. Então, como que recomeçar não poderia ser interessante? Quando você recomeça, você já tem os códigos. Muitas coisas que você fez na sua fase anterior, na sua vida, nos seus relacionamentos, nos seus projetos, nos seus negócios, você não vai repetir agora. Então, tá, beleza, eu caí, quebrei, não deu certo. Agora, para você recomeçar, vai ser muito rápido. Para você se levantar, não vai ser como você iniciou. Nossa, demorei 1 ano para levantar a minha empresa. Demorei 1 ano para levantar esse relacionamento. E agora? Não, agora em 1 mês eu faço isso. Em 1 mês eu alcanço o faturamento X, em 1 mês eu alcanço um nível tal com o meu relacionamento, em 1 mês eu alcanço um nível tal no meu emprego, no meu negócio. Então, recomeçar te dá essa qualificação. Você tem os códigos agora para fazer agora de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira muito mais interessante, inovadora, né? E aí, gente, para encerrando, né, a questão aqui, vem o poder do recomeço. Né? A gente já até começou aqui, seriam esses códigos, né? Esses códigos que só quem recomeça tem. Quem já passou por algo semelhante tem. Então, quem recomeça ganha autoridade sobre aquilo que superou. Esse é o poder do recomeço. Você ganha autoridade sobre aquilo que você superou. Então, agora, na fase do recomeço, o que acontece? Você se atenta para os sinais, você não passa desapercebido mais dos sinais. Nessa fase do recomeço, você não se apega mais às situações. Você já entendeu que se apegar
é postergar ou amplificar uma derrota, tá? Você, nessa fase do recomeço, reaproveita o que tem valor e ressignifica o que passou. Você já passa a olhar para o recomeço como algo que foi muito significativo para você. O recomeço como uma nova chance de crescimento. Então, não é o recomeço porque eu perdi, porque eu fui derrotado, não. Recomeço porque eu estou tendo uma nova chance de crescimento. Noé, ele é reconhecido por ter acreditado na voz de Deus, que era loucura, pela fé dele e pela realização dele. Ele fez uma arca, gente. Ele não foi reconhecido porque ele era um homem justo. Ele foi reconhecido pela realização dele, pelo que ele realizou, pelo que ele fez com as mãos dele. Quem conhece o Geraldo Rufino? Nossa, ele é demais. Geraldo Rufino é conhecido por ter recomeçado 7 vezes. Vocês estão reclamando que recomeçou uma? Ele recomeçou 7 vezes e hoje ele dá aula de recomeços. É um dos homens mais conhecidos aí do Brasil e, quem sabe, do mundo também, né? Então, você ganha autoridade sobre aquilo que você superou. Como eu sempre gosto de trazer a frase de Napoleão Hill, que fala que toda crise traz consigo uma semente de vitória equivalente. Todo recomeço vai te entregar uma chave, vai te entregar um código para você recomeçar. E não gastar tanto tempo mais com coisas que te fizeram perder tempo. Recomeçar com autoridade. Recomeçar de um lugar melhor daquele que você estava antes. Então, essas foram as percepções que eu tive na história de Noé, que eu compartilho com vocês hoje, né? Eu achei bem interessante, né, e diferente. Não sei, para mim, né, gente? Eu queria ouvir vocês um pouquinho, né, sobre essa questão de recomeçar, recomeço. O que vocês acham? Fala aí, gente, um pouquinho. Diga, Luiz. O recomeço, pela aula de hoje, que eu penso é o seguinte: não é apagar um passado, e sim começar de onde não deu certo. Nossa. Mas só que tem que ir, isso é possível. Porém, mexe com as nossas prisões ou crenças militantes, que uma delas é o medo. E o medo nos paralisa, entendeu? Aí eu lembrei desse assunto, aí eu procurei uma frase de Cecília Meirelles, que diz o seguinte: hoje desaprendo o que tinha aprendido até ontem, e que amanhã recomeçarei a aprender. Cecília Meirelles. Uau! Uau! Coloca lá no grupo pra gente. Incrível! Que incrível! Tudo a ver. Muito bom, Luiz. Obrigada. Muito bom. Mais alguém, gente? Joel levantou a mão. Mais alguém quer falar? Sobre recomeçar? Alguém tem alguma experiência de recomeço aí? Rafael tem um monte. Fez até careta. Olha lá. Apesar de andando aqui, eu estou lembrando aqui que eu fiz 5 vestibulares para conseguir passar em psicologia. Tive que recomeçar 5 vezes. Olha! Foi um momento que a mãe estava com câncer e estava morrendo, né? E eu não conseguia passar. E fazia, estudava e sabia, né? Estava emocionalmente fragilizada e não conseguia aprovação. Até que, um mês antes de ela morrer, eu consegui essa aprovação, mas pela 5ª vez. E eu não desisti, porque eu sabia que o tempo urgia, né? E que eu tinha que fazer, eu tinha que continuar tentando, tinha que continuar recomeçando, né? A partir da impotência, da frustração, da tristeza, da amargura, de tudo, né?
vivendo Deus. ali a morte dela iminente e vivendo assim a pressão de passar no vestibular, que precisava dar esse ganho para mim e precisava de dar essa notícia boa para ela antes que ela morresse. Então foi um momento assim de muita tensão, de muita, eu era muito nova na época e de muita luta, né? Mas eu não desisti. E no dia que eu fui fazer a prova, ela passou mal. E mesmo assim eu fui fazer a prova. Uau! Ela foi para o hospital, eu fui fazer a prova de redação, depois a prova de 100 questões, fui fazendo. E pela graça de Deus, eu penso que foi um dos milagres que aconteceu na minha vida. Nessa quinta vez, eu passei em 6º lugar. Então, assim, é uma coisa assim, é uma gratidão que eu tenho a Deus até hoje, sabe? Por um momento tão complicado, que eu precisava de ganhar alguma coisa, eu ganhei exatamente no momento que eu precisava de ganhar, né? Que eu já estava perdendo demais, precisava de ganhar algo significativo, né? Mas a questão é decidir não desistir, né? E eu coloquei uma frase aqui: recomeço significa oportunidade de lançar novos olhares a partir das experiências vividas. Uau! Então, acho que é por aí que a gente deve caminhar, tá bom? Uau! Obrigada, Alice, meu Deus! Enriquecendo aqui o nosso estudo, meu Deus, incrível, tá? Obrigada por compartilhar. Obrigada, gente. Recomeçar ou se atentar para os sinais, eu acho que já é um grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente entra em estado de negação, a gente não quer abrir mão de um projeto, a gente não quer abrir mão de uma fase que realmente pode ser convidativa, né? Mesmo sendo desconfortável, ela é convidativa. Por quê? Porque você já conhece, e aquilo que a gente conhece, né, torna-se confortável. E muitas vezes a gente prefere ficar no conforto do desconforto do que enfrentar o desafio de algo novo, né? Então, ou começar algo novo que a gente não conhece, que é desafiador. Então, é muito interessante isso, muito bacana a gente perceber que recomeço é oportunidade e não é derrota. Não é derrota, não tem que ser vergonhoso, é oportunidade de alcançar uma autoridade sobre aquela superação ali, né? E aí eu deixo aí a frase para vocês, né? Que quem recomeça ganha autoridade sobre aquilo que superou, tá? Mais alguém? Muito bom. Como é que é a frase mesmo? Você pode repetir para a gente fixar aqui? Quem recomeça ganha autoridade sobre aquilo que superou. Ganha autoridade sobre aquilo que superou. Sensacional. Isso, né? E pode falar. Só lembrando um conceito da década de 70, da qualidade total, mas é um princípio, acho que vale muito a pena aqui, principalmente que a qualidade total teve tanto Duran nos Estados Unidos como teve os japoneses, né? Então, eles têm um conceito que chama Kaizen, né? Que é assim, hoje melhor do que ontem, né? E amanhã melhor do que hoje. Está travando a imagem ali, não, né? Então, a gente só se torna melhor hoje do que ontem se houver recomeço. Porque se houver perpetuação, né? Assim, se houver acomodação, não vou conseguir amanhã melhor do que hoje. E nem hoje melhor do que ontem. Ou seja, os japoneses perceberam que a evolução, que a melhoria contínua, ela acontece quando você se movimenta. E nesse movimentar significa muitas vezes reinventar-se, recriar-se, como você falou muito bem, reconstruir. Muito bom, é só isso. Muito bom. Reconstruir, é uma boa palavra, né? Oportunidade de reconstruir. Muito bom.